Na minha cidade tem uma escola que ela é muito boa, mas ela só funciona do sexto ano até o nono ano. E eu entrei exatamente no sétimo ano nessa escola. Comecei a fazer amizade com algumas pessoas e uma das pessoas foi uma amiga que ela era do nono ano, ou seja, ela era mais velha do que eu. A gente começou a conversar. Na verdade, ela que chegou perto, ela que veio conversar comigo, ela que começou a trocar ideia, ela que se aproximava, ela que pediu meu telefone. Uma coisa que eu lembro é que quando eu cheguei na minha casa, ela já tinha me adicionado e já tinha me mandado mensagem no WhatsApp, porque é ela que pegou meu número. E a gente começou a conversar. Esse dia e vários outros dias, nós passamos o dia inteiro conversando, o dia inteirinho. A gente se falava muito. E aí, de amigas, nós nos tornamos melhores amigas. A gente começou a sair, a gente começou a fazer as coisas juntas. Um dia nós estávamos na praça, perto de casa, e ela simplesmente me deu um beijo. O que eu estranhei. Eu estranhei o beijo dela, mas eu não ia ignorar também. Então, eu até gostei, na verdade, porque assim, não que ela tenha me influenciado a gostar de mulheres, mas eu sinto que lá no fundo eu já gostava. E ela aflorou isso dentro de mim. E aí nós começamos a, digamos, ter um relacionamento, mas tinha que ser extremamente escondido. Primeiro, eu tinha 12 anos de idade. Segundo, né, os meus pais nunca permitiriam, eles iam brigar comigo. Então, tudo que eu fiz foi escondido. E toda vez que a gente ia sair junto. Eu não me sentia confortável perto dos amigos dela. Eu sentia que os amigos dela eram muito diferentes de mim. Eles tinham muita mania de fazerem brincadeirinhas, zoadinhas, coisinhas, e eu não gostava das brincadeiras, eu não gostava de nada. E ela andava com a galera também diferente de mim. E foi exatamente com essa galera que eu comecei a mudar os meus hábitos. Então, quando eu experimentei cigarro pela primeira vez, quando eu me embriaguei pela primeira vez, e várias coisas eu comecei a fazer porque eu andava com ela e com a turma dela, que eu tava me tornando um reflexo daquilo que ela era. Essa é a verdade. E aí o tempo foi passando e a gente começou a realmente ter uma relação. Acontece que com o tempo, a nosso relacionamento, ele começou a ficar estranho. Ela começou a ficar distante. Ela andava com um amigo dela. Tudo começou por conta desse cara. Ela virou amigo desse cara. E todos os lugares que ela ia, esse cara ia junto. E isso começou a me incomodar. E eu comecei a perguntar pra ela, né? E ela começou a me tirar de louca. E assim, gente, esse é o problema de ter relacionamento muito nova, né? Porque a gente não sabe discernir o que realmente tá acontecendo. Mas eu sentia que eu não tava ficando louca. Eu falei, não é possível que eu tô ficando louca. E ela sumia por horas. E quando ela aparecia, ela não me dava satisfação. Ela simplesmente começou a parar de me responder nas redes sociais, e isso foi ficando cada vez pior. E esse comportamento dela, de às vezes não responder uma mensagem, não responder uma ligação, sumir, não me falar onde tá, quando aparece, onde você tava? Não, eu tava com fulano, mas aonde? Ai, caraca, tá chata, hein? Então, assim, nossa, isso foi me desgastando como ser humana. E aí, eu ficava que nem uma idiota atrás dela, chorando, indo atrás, querendo conversar, querendo resolver, querendo voltar. E o que eu senti é que eu virei assim, um parque de diversões para ela. Como eu não conseguia enxergar a vida, só ela, como eu vivia com um negócio fechado e a única coisa que eu via na minha frente era ela, eu sinto que ela aproveitava dessa situação. Então ela vinha, ela ficava comigo, ela falava que me amava, a gente ficava juntas, eu ficava toda boba pensando, pronto, agora a gente vai dar certo, a gente vai casar, a gente vai ficar eternamente juntas. E logo depois ela ia lá e sumia, ia pra festa, ia pra balada, tava fumando com os amigos, tava com não sei quem, me deixava para depois, não me respondia, não aparecia, dava perdido. E isso foi, nossa, foi me destruindo por dentro. Gente, isso foi 12, meus 13, meus 14, meus 15. Então, assim, foram 3 anos eu tentando entender, eu indo atrás, eu correndo atrás, eu ligando, eu chorando, eu me humilhando. Nossa, eu fazia tantas coisas assim, só que quando chegou ali nos meus 15 anos, eu estava literalmente cansada. Eu estava cansada já. Falei, ai, cara, eu tô cansada dessa situação, sabe? E aí eu descobri que ela tinha ficado com o garoto. Ela ficava com o garoto. Sabe? Aquele garoto que ela me chamava de louca. Isso me destruiu por dentro, sabe? Isso me destruiu por dentro. Eu falei, não quero mais. Isso vai acabar. Eu tô cansada dessa situação. E eu decidi, tipo, bloquear ela em tudo e sumir da vida dela e terminar tudo e acabar com tudo, sabe? Não passou uma semana.
ela me mandou mensagem perguntando se podia vir na minha casa, ela veio na minha casa. E ela chorou horrores, ela chorou muito, ela pediu perdão, falou que queria que as coisas fossem diferentes, que ela queria que desse certo, que não era assim. E eu fiquei muito mal, porque nesse mesmo período, os amigos dela me humilhavam. Antes eram piadinhas, depois se tornaram humilhações. Humilhações pesadas, humilhações com aparência, humilhações de, tipo, desmerecer mesmo, sabe? Tipo, cara, e aquilo me destruía. Como eu já não era mais a mesma, porque cabe, né, dizer que eu já tava com 15, eu não tinha 12, de 12 pros 15 é um pulo, né? E eu já tava cansada de toda aquela situação, então eu meio que aceitei voltar com ela, sabe? Porque eu queria, assim, estar com ela era o amor da minha vida. E aí a gente decidiu voltar. E a gente voltou, mas era um relacionamento que tava diferente, tava ruim. E querendo ou não, eu já tinha sofrido muito por ela, eu emagreci, foi uma relação extremamente conturbada, horrível. A gente, na primeira briga, já separamos, sabe? Já terminamos. E ali eu já falei, você quer saber de uma coisa? Não quero e não volto nunca mais. E aí decidi bloquear ela em tudo e sumir. Falei, agora eu não quero nunca mais mesmo. Mas também passou um mês, ela veio novamente atrás de mim, conversar comigo. E eu fiquei muito mal, e aí ela pediu pra voltar. E aí eu falei, cara, a gente pode voltar, mas dessa vez vai ser tudo diferente. E aí, a partir dali, tudo foi diferente mesmo, porque aí era eu que não dava mais tanta moral, eu que não tava nem aí, eu que sumia, eu que não respondia, eu que não me importava, eu que não ligava, eu que dava perdido, né? Então eu tinha me tornado, digamos, aquela versão que ela me ensinou a ser, né? E é até compreensível, porque eu tinha a idade que ela tinha também quando ela começou a fazer essas coisas, né? E acaba que isso foi muito doloroso pra mim, assim, sabe? Tipo, era diferente, eu não quis. E aí ela veio e terminou tudo comigo de novo, porque ela falou que não tava legal, né? Lógico que não tava legal, eu tava me comportando como ela tava se comportando, então, né? Quando é com os outros, né? Como dizem, né? Pimenta no olho do outro é refresco. Então, agora tava no olho dela, tava ardendo, né? E sempre ardeu no meu. Meio que, tipo, foi ruim as coisas que ela me falou, foi pesado as coisas que ela me falou, meio que me desmerecendo, como se eu que fosse a grande vilã, sendo que eu só tava sendo reflexo daquilo que um dia ela me ofereceu. E acabou que quando ela terminou comigo, sabe, eu fiquei desesperada. Aí, gente, eu me humilhei tanto pra ela voltar comigo de novo depois de tanto tempo, sabe? Depois de tanto tempo, eu me senti culpada. Eu me senti culpada de simplesmente estar tendo um comportamento igual ao que ela tinha comigo. Mas isso é tão diferente de mim, sabe? Isso não me resume como pessoa de um tamanho tão grande que quando eu olhava pra ela, eu não conseguia saber que eu tinha magoado, que eu tinha feito alguma coisa, sabe? E aí eu vi que realmente não era legal, porque o mundo dela não tinha nada a ver com o meu, as amizades dela não tinha nada a ver comigo, os amigos dela, quando viram que eu tava tentando voltar, que foi eu que pedi, me mandaram mensagem, começaram a me humilhar, começaram a falar várias coisas, e aí naquele momento eu lembrei, sabe? Falei, cara, você quer saber de uma coisa? A vida inteira me rastejei por essa pessoa, a vida inteira sempre quis essa pessoa, não me encaixo com ela, não me encaixo com os comportamentos dela, pensava que a gente ia casar, nada a ver, os amigos dela me humilham e ela nunca me defendeu. Ela nunca abriu a boca, sabe, pra me defender, pra pedir pros meninos não falarem comigo daquele jeito, nunca. E eu só caiu minha ficha ali, naquele momento, já com 15 anos, que desde os 12 eles me tratam daquele jeito. E eles me tratam daquele jeito porque ela nunca impôs respeito. Porque se ela tivesse imposto respeito, eles pensariam duas vezes antes de me humilhar. Mas, com certeza, na verdade, se eles me humilham e ela ainda cala, é porque no fundo, ela aceita. Talvez ela quer, ou ela se sente defendida e protegida por eles. E, sinceramente, eu não quero uma relação com uma pessoa como essa. Bom, enfim, eu bloqueei ela de tudo, sumi da vida dela, terminei com ela, segui o meu caminho. E vida que segue, sabe? Com muita dor, com muita lástima, porque realmente foi muito difícil para mim. Foram anos que eu dediquei ali da minha adolescência por um amor que, na verdade, não podemos chamar de amor, não dela para comigo, talvez de mim para com ela, pode ser que sim. E hoje eu tenho um relacionamento. Só que semana passada eu tava tranquila, de boa, e ela me mandou uma solicitação de mensagem. E quando eu vi a solicitação, que eu vi a foto dela, meu coração bateu tão forte naquele momento, voltou assim, tudo, sabe? Ao mesmo tempo, aquela saudade, aquela coisa, aquela vontade. Mas eu namoro, eu tenho um relacionamento, e por incrível que pareça, hoje eu não sinto pela minha namorada o que eu sentia por ela. E na verdade eu nunca vou sentir. Porque o que eu sinto pela minha namorada é mais.
é mais, entende? É uma coisa que a minha psicóloga me ensinou é que eu não amava, eu não tinha amor por ela, eu tinha obsessão, é diferente. Ela se tornou o meu instrumento de vida. E eu deixei de viver a minha própria vida por conta dela. E eu deixei de me amar por conta dela. E eu deixei de ser feliz por conta dela. Porque a minha obsessão em ter o controle da vida dela fez eu perder o controle da minha própria vida. E isso pra mim foi o suficiente pra eu entender que um relacionamento não funciona assim. Um relacionamento é como um relacionamento que eu tenho hoje, que é paz, que é alegria, que é harmonia, que é a liberdade de ir e vir com respeito e com amor, sabe? E isso me transformou como ser humana. Então, por mais que às vezes dói quando eu vejo, tá lá. Ela tá nas minhas redes sociais, eu até evito ver as fotos dela e as coisas dela, mas eu sigo porque eu prefiro não me importar. Fingir que eu não me importo e tá tudo bem, ela tá ali. E às vezes eu sinto que eu falhei muito na minha vida de ter andado com ela e com a turma dela, porque uma das coisas que ficou, né, uma das coisas que ela me deixou foi o vício do cigarro, de fumar. Hoje eu tento por tudo parar de fumar, eu tento evitar e às vezes eu tenho assim crise de ansiedade, eu passo mal, sabe? Me dá tremedeira, parece até que eu vou morrer se eu não fumar um cigarro. E esse hábito eu desenvolvi na roda de amigos dela. Então quando eu olho para a situação, eu prefiro ver que na verdade o que me marcou, o que me deixou não foram coisas legais e que hoje eu tenho oportunidade de viver coisas diferentes, sabe? Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Cara, essa história traz vários pontos interessantes, mas uma coisa eu digo, a gente querer ter ex-namorado nas nossas redes sociais e tá ali, tá tudo bem, tá ali, na verdade é uma forma da gente fingir que a gente tem maturidade. É uma forma da gente se auto-sabotar, tipo, eu tenho tanta maturidade que eu não tenho problema nenhum de ter o meu ex adicionado. Mas quando você for olhar para a raiz de tudo isso, na verdade, não é saudável ter essa pessoa ali. E não porque você pode ver alguma coisa e mexer em alguma coisa com você, mas porque ela também vai estar tendo acesso à sua vida, à sua felicidade, às coisas que você está plantando e, né, querendo ou não, pode vir aquela energia, aquele peso, aquela coisa ruim sobre a sua história, sobre a sua vida. Então é óbvio que o melhor é evitar. Gente, quem não é visto não é lembrado. Então, quanto mais essa pessoa estiver ali, e ela querer aparecer e ser vista, ela vai ser lembrada. Isso sempre vai te trazer aquele gatilho. E por mais que você faça terapia e você entendeu que era um momento de obsessão, né, que você trouxe vícios daquilo ali, que os amigos te humilhavam, significa que essas lembranças, elas vão te remeter coisas negativas. E às vezes você vai estar tendo um dia muito bom e por conta de uma foto que a pessoa curtiu, e às vezes ela pode ter curtido até sem querer, vai chegar essa notificação e isso pode estragar o seu dia. Ou isso pode acabar virando uma discussão no seu relacionamento atual, sabe? Então, o mais saudável e mais maduro é você deixar o passado no passado, enterrado mesmo, para ele não ser visto e ele não ser lembrado tanto no presente. Porque tudo bem ela ser lembrada, lá no passado fez parte de você, fez parte da sua história, mas agora ela ser lembrada porque ela continua ali dentro da sua vida, da sua rede social, participando de coisas suas, eu já acho que é um caminho que pode ser perigoso, um caminho que pode ser desconfortável e que pode dar asa ou brecha, né, de uma oportunidade desgastante, ruim ou negativa voltar para sua vida. Então pensa bem se cabe essa pessoa no seu perfil. Se fosse você deletava, seguir a sua vida. E outro ponto muito importante dessa história é que, por mais que você saiba que você gostava de mulheres com 12 anos de idade, você aflorar isso dentro de você com essa idade, você permitir ter um relacionamento desse com essa idade, é muito ruim. E isso não precisa nem ser homoafetivo não, tá? Pode ser heteroafetivo também, porque quando você é muito nova, com 12, gente, não é idade de relacionamento, né? É uma idade onde a gente acaba fazendo escolhas erradas e sofrendo, criando dependência emocional, porque a gente tem muito tempo livre. Então, esse tempo livre, em vez da gente ocupar com a gente, se autodesenvolvendo, a gente acaba criando o nosso tempo livre para o controle do próximo. E aí é onde desenvolve a obsessão. Então toma muito cuidado, gente, com relacionamento novo, vocês não criarem uma obsessão pela pessoa, porque você tá tendo tempo demais pra isso na vida. Me manda sua história, historiascanaldepaula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.